Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Esse é o canal Mente Saudável. Eu queria te pedir para fazer sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br. Vamos falar hoje, tentar desfazer alguns mitos aí do público leigo a respeito de personalidade depressiva ou personalidade ansiosa, Então é muito comum a pessoa falar, poxa, como é que ele tem depressão, como é que ela tem depressão, ela é uma pessoa tão pra cima, uma pessoa tão alegre, tão alto astral, ou então, poxa, como é que a pessoa pode ter um transtorno ansioso, uma síndrome do pânico, ela parece ser tão calma, Então, isso é uma percepção do público leigo, de que a coisa é uma linha, A pessoa está aqui, ela passa para cá e depois que passa de determinado ponto, ela passa a desenvolver um transtorno ansioso ou um transtorno depressivo. Nem sempre é assim, A gente não pode deixar de lembrar sempre, que depressão e transtorno ansioso, transtorno depressivo e transtorno ansioso são doenças, São disfunções do organismo. Não são um progresso da personalidade numa determinada direção, Então a pessoa já era meio mal-humorada, já era meio distímica, já era meio de mal com a vida e de repente ela ficou deprimida. Pode acontecer, mas da mesma forma que a pessoa nunca teve nada, nunca teve, a vida sempre brilhou, sempre sorriu para ela e tudo, pode ter depressão do mesmo jeito, porque trata-se de uma disfunção que aparece ao longo da vida, Existem casos de depressão na infância, Existem casos até de bebês que já nascem com depressão, com disfunção das monoaminas, mas o usual é a pessoa desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida, Isso ocorre, por uma determinação genética, Existe uma hereditariedade para transtornos de humor e ocorre quando essa determinação genética se expressa quando existe um ambiente que favoreça que ela se expresse, Então, situações altamente geradoras de turbulência na vida da pessoa, podem favorecer o aparecimento de um quadro depressivo, uma doença grave, uma doença na família, uma perda, um luto, um divórcio, um problema com o filho, drogas e tudo, são gatilhos, muito importantes que podem levar uma pessoa que nunca teve nada a desenvolver um quadro depressivo. Existem, a gente não pode confundir, Existem transtornos crônicos, diferentes da depressão, que parecem com a depressão, mas não são. Por exemplo, distimia. Distimia é chamada doença do mau humor, Aquela pessoa pesadona, azeda, Tá sempre vendo o lado negativo das coisas, parece ter uma nuvenzinha negra em cima dela, Isso não é depressão. A pessoa que tem distimia precisa se tratar, precisa melhorar, precisa dar uma iluminada na vida dela, Mas isso não é depressão, isso é distimia, Depressão é quando tem um episódio, a pessoa está funcionando de um jeito e muda o patamar de funcionamento. Isso é depressão. E isso pode ocorrer tanto em pessoas que já têm essa personalidade mais distímica, quanto em pessoas que não tem problema nenhum. Isso tudo que eu estou falando de depressão vale também para transtornos ansiosos, Então, vamos desmistificar isso, vamos entender de uma vez por todas que depressão é uma doença, que pode aparecer em qualquer momento da vida sem ter uma relação com a personalidade da pessoa. A gente gosta de fazer comparação com outras doenças crônicas, que acabam aparecendo, por exemplo, diabetes, Poxa, mas a pessoa come tão bem, A pessoa ela é tão saudável, Como é que ela foi desenvolver diabetes? Acontece, Existe uma determinação genética e depois de um evento qualquer pode aparecer um quadro de diabetes na pessoa. Pressão alta, Poxa, mas o cara é um atleta, Como é que ele pode ter pressão alta, Ele come tão bem, ele se cuida, Pode, por causa de determinação genética. Então, depressão é muito difícil da gente enxergar como doença, porque ela ocorre dentro do lugar onde a gente tem a percepção das coisas, que é o nosso psiquismo. Mas a gente nunca pode perder isso de vista, porque essas frases feitas, Poxa, mas você é tão de bem com a vida, bola pra frente, levanta esse astral, você nunca foi assim, e tudo mais, isso leva a um sofrimento maior ainda de quem está vivendo o quadro depressivo,
porque ela se sente incompreendida, né? Ela sente que houve uma quebra lá dentro dela, houve uma ruptura qualquer ali, que ela não sabe direito o que foi, e ela percebe que as pessoas não conseguem enxergar isso e acha que só com frases motivacionais vão voltar para o lugar. Não é assim. Se você conhece alguém que está vivendo isso, procure um psiquiatra, estimule essa pessoa a procurar um psiquiatra. Nem sempre só o antidepressivo vai ajudar, né? Muitas vezes só o antidepressivozinho ajuda mesmo, mas nem sempre é só isso. E essas pessoas, se tiverem o caso bem conduzido, têm toda a condição de voltar a ter uma vida iluminada, como sempre foi antes do primeiro episódio depressivo. Combinado? Então a gente continua por aqui às segundas e quintas-feiras. Se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, se inscreva e aguarde novidades por aí. Até a próxima, então.